Graça e paz, eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e este é o segundo vídeo da série de 11 vídeos onde eu estou falando sobre os cativeiros espirituais que deixaram o endemoniado gadareno naquele nível que está citado lá em Marcos capítulo 15. É importante que você leia, antes de dar continuidade nesse vídeo aqui, o texto de Marcos capítulo 5. Ali nesse capítulo conta a história de que Jesus ele veio do outro lado do mar, enfrentou uma tempestade terrível e depois ele enfrentou uma série de obstáculos para poder chegar dentro de uma cidade chamada Gadara e ali fazer uma libertação territorial. Então, nesse texto, eu quero trazer para vocês várias revelações que vão te fazer entender como funciona o mundo espiritual, como funciona a conquista de territórios, como funciona a batalha espiritual no corpo e na mente. Por isso são 11 vídeos, é uma série muito poderosa. E hoje eu quero falar sobre possessão maligna. Mas também quero dizer para você o seguinte, esses vídeos aqui são vídeos onde eu estou começando a abrir a sua mente sobre o mundo espiritual. Agora, se você quer um entendimento bem mais avançado, amadurecido, aprofundado, aqui embaixo tem a descrição do link da nossa Netflix da Batalha Espiritual. São mais de 250 vídeos, são 12 cursos completos sobre libertação em todas as áreas que você pode imaginar. E, ao meu ver, todo cristão precisa participar. É um curso barato, é R$ 97,00 por bimestre. Você faz o depósito, eu libero o acesso para você de 2 meses. Se você quiser renovar, não deu tempo de assistir tudo que eu queria, tem muito conteúdo, você pode renovar pagando mais 2 meses ou indicando um aluno. Cada aluno que você indicar, você tem mais 1 mês. Então não precisa dizer, não vai dar tempo de eu assistir tudo. Claro que não vai dar, é muito conteúdo. Mas você vai assistindo conforme o Espírito Santo for orientando aquilo que é importante para você em cada fase, em cada etapa da sua evolução espiritual, tá bom? Então corre lá no final do vídeo, se matricula, não perde tempo, sai na frente no teu crescimento, até porque você vai poder ajudar outras pessoas, pregar sobre esse assunto, vai contar com toda a minha ajuda, tá bom? Mas vamos lá, gente, vamos lá. Então Jesus, ele chega em Gadara, após enfrentar uma tempestade, repreender a tempestade, e a Bíblia diz que vem na direção dele um homem possuído por espíritos imundos. Preste atenção, essas 3 palavras, possuído, espíritos imundos. A palavra possuído, ela vem do grego entusiasmas. O que significa entusiasmas ou entusiasmo? Entusiasmas significa com uma força espiritual possuindo você. Né? Tu é uma declinação da palavra tel ou divindade. E entu significa com uma divindade. E asma significa dentro de você. Então, entusiasma significa possuído por uma divindade. Uma pessoa que está incorporada, possessa. A palavra grega para isso é entusiasma. Interessante isso, né? Uma outra coisa, a palavra espíritos imundos, ela aparece algumas vezes no Novo Testamento. Geralmente quando o demônio incorpora numa pessoa, a palavra espíritos imundos, ela no grego é pneuma akatartos, que significa espíritos sujos ou espíritos imundos, literalmente. São esses os espíritos que possuem uma pessoa e tomam posse dos movimentos de uma pessoa. Então esse endemoniado gadareno, ele não estava em sã consciência. Por quê? Porque os espíritos imundos o possuíram, né? Incorporaram nele. Isso aqui nos faz pensar no seguinte: muitas pessoas, na aparência, estão libertas, estão livres, estão andando pela rua. Mas dentro delas, elas já não conseguem mais ter o controle das suas ações. Elas foram permitindo que o diabo fosse tomando posse de cada parte da mente dela até o momento que o diabo conseguiu possuí-las, entusiasmá-las no nosso original grego aqui. Não no sentido que nós usamos a palavra aqui na língua portuguesa. Então o que acontece? Muitas vezes você vai ver na televisão a matéria de alguém que fez alguma barbaridade,
não é? Uma violência sexual, pegou uma arma e atirou em um monte de gente, ou uma pessoa que se matou, ou uma pessoa que fez isso, fez aquilo. E nós estamos vivendo um tempo, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que nós temos ódio a pessoas. E nós esquecemos o que o apóstolo Paulo disse. A nossa luta não é contra pessoas, ela é contra forças espirituais. E Paulo, vai explicar as 5 categorias, né? Principados, dominadores, hostes espirituais da maldade, e que operam nas regiões celestiais, e potestades. Paulo nem falou dos espíritos imundos aqui. Ele ainda podia ter falado. Paulo falou principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. O que são principados? São príncipes do inferno. São os líderes de ideias e de projetos do inferno. As potestades são líderes geográficos que prestam conta aos principados, são ramificações. Então, principado no grego é archon. Potestades poneria pneumáticos. E agora eu estou falando para você aqui, as palavras fugiram da mente. Vou falar tudo de novo. Então, principados é archon. No grego é príncipes ou governos. Potestades é exousia, escreve exosia, que significa governos delegados. Dominadores, aqui dominadores, significa cosmocratos, aqueles que têm direitos no cosmo, aqueles que têm legalidades para agir. E hostes espirituais da maldade, que operam nas regiões celestiais, é poneria pneumáticos. No original é forças da iniquidade ou iniquidades que governam, tá bom? Principados, potestades, dominadores e hostes espirituais do mal que operam nas regiões celestiais. Paulo falou desses 4 e ainda tem o 5º, que você vai ver essa palavra aparecendo no Novo Testamento. Jesus, ele enfrentou várias vezes pessoas com pneumacatarton, que são os espíritos que possuem pessoas. Então a nossa guerra é contra essas forças. Hoje nós vemos o seguinte: vagabundo, tem que morrer. Né? A igreja tem pregado essa palavra. Lugar de bandido é morto, bandido bom é bandido morto. Tem se pregado que existem pessoas de bem e existem pessoas de mal. Isso não é assim que funciona. Muitas pessoas, elas abriram brechas. Às vezes não foi nem brecha de maldade. Foi uma pessoa que foi oferecida a demônios na macumba pelo pai, pela mãe, quando criança. Pessoas que carregam uma iniquidade que vem de outra geração. Às vezes nós vemos um bebezinho mordendo a mãe, mordendo o pai, dando tapa na cara, puxando a barba, e a gente pensa assim, que bonitinho. Não, essa criança ela está com um espírito muitas vezes, não posso aqui julgar, mas muitas vezes essa criança está com um espírito de violência que ela traz no DNA, que ela traz de outra geração. E se não for quebrado, essa criança quando crescer ela pode se tornar violenta e até mesmo uma pessoa que faz coisas bárbaras. Porque quando ela é bebezinha, ela não vai pegar um revólver. Quando ela é bebezinha, ela não vai esquartejar uma pessoa. O que ela faz? Ela morde, ela dá tapa na cara da mãe. Então o papel da igreja é identificar o mal na vida de pessoas e limpar essas pessoas. O nome disso é libertação. Se nós não tivermos esse olhar, nós vamos ser pessoas que vamos só nos simpatizar pelos libertos e repudiar os endemoniados. A igreja tem vivido assim, muitas igrejas. Então nós, quando entra um endemoniado, quando o endemoniado se aproxima, nós pegamos aversão à escolha que essa pessoa teve. Seja qual foi a escolha, aversão ao comportamento que essa pessoa tem, aversão aos valores distorcidos que essa pessoa tem, aversão à aparência oprimida que essa pessoa tem, aversão às práticas pecaminosas que essa pessoa tem. E é claro que nós não vamos concordar com o pecado delas, mas nós precisamos entender que se essa pessoa está perto de você, é uma oportunidade que você tem para ser um iacha, para você ser um libertador. O libertador precisa ter um olhar misericordioso para os perdidos, para os endemoniados, para os cativos, para os acorrentados, para aqueles que estão à margem da sociedade, porque a sociedade os vê como grandes vilões. O libertador é aquele que vai lá no buraco para pegar essa pessoa. Então nós vemos isso
na história de Jesus com o gadareno, que Jesus atravessa o mar para ir na direção desse homem, apresentar para esse homem uma proposta de libertação. Não é? Nós vamos avançar isso nesse estudo, mas acontecem coisas terríveis, porque a libertação não foi apenas Jesus botar a mão na cabeça daquele homem e falar demônio sai. Nós vamos ver nos próximos vídeos, o importante é que você siga o canal aqui, fique ligado lá no grupo, nós vamos ver nos próximos vídeos que Jesus teve que tratar vários cativeiros mentais e emocionais desse homem, cativeiro da zona de conforto, cativeiro da autocomiseração, da vitimização, cativeiro de um monte de coisa, da autodeteriorização, cativeiro da crise familiar, da rejeição. Jesus, numa rápida conversa, Jesus tratou com várias coisas para que esse homem pudesse ficar liberto, porque a possessão demoníaca nada mais é do que a consequência de várias ilegalidades que a pessoa vai abrindo. Às vezes a gente vê assim, como é que pode fulano desviou? Fulano que era um pastor, fulano que era uma benção, se matou. Como é que pode o diabo fazer isso na vida dele? É porque houve um afastamento dessa pessoa dos valores pregados da palavra de Deus. Ela foi escondendo várias coisas, ao invés de buscar por libertação. Então você que está me assistindo aqui, antes de você dizer eu quero ser um libertador, você precisa dizer o seguinte, eu quero ser liberto. Talvez os vídeos que você vai assistir na nossa Netflix da Batalha Espiritual, ou você vai assistir aqui no meu canal, sirvam nesse primeiro momento para te libertar. E eu estou falando isso para você que talvez seja um apóstolo, um bispo, um pastor, um ministro de louvor, porque Deus sabe que existem iniquidades que precisam ser tratadas, mentalidades que precisam ser consertadas, confrontadas. Porque se isso fosse agravando, acredite, crente fica endemoniado, sim, Senhor. Crente fica endemoniado. Aliás, a libertação é um trabalho que nós temos que fazer para crente. Porque a Bíblia diz o quê? O que Jesus falou? Se você for no ímpio, que não aceitou Jesus, expulsar o demônio, o que vai acontecer? Vão voltar 7 mais forte, não é isso? Então, para quem você tem que fazer a libertação? Para quem aceitou Jesus. Libertação é para crente. O que tem de crente que levantou a mão para Jesus, mas nem sabe para que levantou a mão direito, ainda nem entendeu o que é o evangelho, o que é libertação, o que é arrependimento, o que é iniquidade, o que é cativeiro, o que é quebra de maldição, o que é quebrantamento, o que é confissão, o que é batalha espiritual. A igreja finge que a batalha espiritual não existe. Interessante que para cada 100, preste atenção nisso, para cada 100 crentes, no máximo, se permite entender a batalha espiritual. No máximo. E desses que se permitem, a maior parte se permite entender, mas não está disposto a investir no aprofundamento desse assunto. Então a pessoa se permite, mas se você falar para ela, ó, tem um livro que fala sobre isso, mas eu não tenho dinheiro, é que eu não gosto de ler. Tem um congresso, porque isso, que aquilo. Então, é difícil hoje encontrar libertadores. É por isso que as pessoas hoje continuam endemoniadas, acorrentadas. Vou provar isso para você. Houve um tempo em que as pessoas manifestavam o demônio na igreja, porque o demônio não conseguia ficar escondido dentro da igreja. Não é essa bagunça que está hoje, que os pastores transformam o culto em show de libertação só para chamar a atenção do crente. Não é isso não. Estou dizendo que o endemoniado entrava na igreja e não conseguia ficar lá. Manifestava sem ninguém falar nada. Sem gritaria. O diabo não suportava. Quando eu me converti numa igreja batista, na hora que eu cantava no louvor, o demônio caía endemoniado. Não aguentava. As pessoas caíam endemoniadas. Antigamente era assim. Hoje, o demônio canta na hora do louvor, dança, prega. O demônio dança na dança profética da igreja. Porque não se acha, não se encontram libertadores. Os libertadores estão na zona de conforto. Eles se enchem eles têm chamado. Eles têm chamado, mas não se permitem libertar. Então Jesus ele pagou um preço para atravessar aquele mar, para fazer a libertação de um homem, porque ele sabia que um homem liberto ganharia aquele complexo de cidades chamado Decápolis. Jesus pagou um preço ainda muito maior para atravessar o universo espiritual e descer ao ventre de uma mulher e viver e morrer para nos ensinar a libertação. Quando o anjo
ele diz assim, ele será chamado Yeshua. Porque na verdade é Yeshua. Quando o anjo diz, ele será chamado Yeshua, porque libertará o povo. A palavra original é libertará. Jesus veio para fazer o ministério de libertador. Salvação é consequência. Porque se você for liberto, você será salvo. Mas Jesus veio libertar. Tem muita gente pensando que está salva, mas nem liberta está. Não está liberta na finança, não está liberta no caráter, não está liberta na saúde, não está liberta no espírito, não está liberta na alma, não está liberta no corpo, não está liberta nos conceitos, não está liberta nas aparências. Os crentes estão acorrentados, 30 anos de crente. Então, eu quero te convidar a se permitir ser um libertador. Diga para o Senhor, Senhor, pode contar comigo, eu vou fazer o que for necessário para aceitar esse chamado, para aprofundar o meu conhecimento nesse chamado. Aquele homem estava possuído, ele já não tinha posse mais da sua própria vida. Ele estava possuído por espíritos imundos. E o que se manifestava no corpo dele, no comportamento dele, era resultado do espírito que estava dentro dele. Porque, acredite no que eu vou te falar, você e o seu comportamento refletem o espírito que tem dentro de você. Tem gente que tem comportamento de São Jorge, violento, ignorante, briguento, não é? O guerreiro, e quer dizer que tem o Espírito Santo dentro do corpo. Tem gente que tem um comportamento de pombagira, cheio de lascívia, cheio de sensualidade, cheio de sedução, e quer dizer que tem o Espírito Santo dentro do corpo. Tem gente que tem um comportamento de Maria Mulambo, de preto velho, e quer dizer que tem o Espírito Santo dentro do corpo. Você é resultado do Espírito que habita dentro de você. Eu vou te dar uma aula agora sobre discernimento de Espírito. Você quer saber o Espírito que está dentro da pessoa? Olhe para os frutos dela. Porque a Bíblia diz, pelo fruto você conhece. É muito fácil. Você não vai sair por aí acusando, apontando o dedo para ninguém, dizendo, olha, você tem fruto disso, você tem isso. Não. Mas começa a orar em silêncio por essa pessoa para ver se não vai manifestar. Muitas vezes não manifesta no corpo, mas manifesta no comportamento. Então nós, cristãos, precisamos ser libertos. Na nossa Netflix da Batalha Espiritual, você vai ouvir falar de libertação como você nunca imaginou. Você já ouviu falar de batalha espiritual na alimentação? Você não tem ideia de como a alimentação é um assunto bíblico, profético. O primeiro pecado da humanidade começa com a alimentação, a Santa Ceia fala de alimentação. As feitiçarias envolvem alimentação, as religiões envolvem alimentação para fazer invocação. Os restaurantes têm alimentação amaldiçoada, santinhos agarrados em tudo que é lugar. Os satanistas trabalham com alimentação e o crente é o povo mais glutão que existe, que às vezes nem ora pela comida que está comendo. Então existe batalha espiritual na alimentação, existe batalha espiritual no casamento. Eu falo isso na nossa Netflix. Para cada tema desse tem um curso. O que é batalha espiritual no casamento? O marido fala uma coisa, a mulher ouve outra, porque tem um demônio no meio, literalmente. Isso não tem a ver com comportamento. Você vai lá no congresso daquele pastor que conta um monte de piada, você morre de rir. Acha que o pastor é uma benção, ri muito. O demônio ri também. Porque o problema tem que ser tratado no espírito muitas vezes. A piada é bom, eu gosto também de brincar, não tem nada de errado, mas tem coisa que se trata no espírito. Tem que repreender o espírito atravessador, tem que repreender a maldição de Ananias e Safira, tem que repreender muita coisa que se esconde no meio do casamento. Existe batalha espiritual no calendário, você sabia disso? Segunda significa o dia do sol. Por que se é Sunday? Porque terça é o dia de Tyr. Quarta é dia de Thor, Wednesday. Sexta é dia de Frida, dia de Odin. Os meses, cada um tem uma representação espiritual. Então, como diria o filósofo, há muita coisa entre os céus e a terra. Muito mais coisa entre céu e terra do que sonha a nossa vã filosofia. É claro que você não vai ficar nenhum paranoico vendo o demônio em tudo, mas eu preciso que, no mínimo, você entenda que existem coisas espirituais acontecendo, que muitas vezes dá para ser tratada num culto comum, numa pregação comum, num aconselhamento comum, mas vão haver casos que, se a pessoa não tiver uma conversa com um libertador, com alguém que vai olhar e vai falar, eu sei que é isso, espera aí, essa pessoa vai continuar a vida inteira acorrentada. Aquele homem
Aquele gadareno estava acorrentado, ele estava no pior nível de endemoniamento que o Novo Testamento revela. A coisa estava muito feia para aquele homem. Jesus foi lá e fez um tratamento, libertou aquele homem. Libertou aquele homem dos demônios, libertou aquele homem das correntes emocionais, libertou aquele homem dos cativeiros, libertou aquele homem dele mesmo. Libertou aquele homem da manipulação da sociedade. Você está entendendo isso? Jesus quer te libertar e Ele quer te usar como agente de libertação. Esse vídeo chegou até você, olha, esse ainda é o vídeo número 2. Nós vamos ter 11 vídeos. Agora, não fique esperando para assistir a série toda para depois assinar a nossa Netflix, não. Porque você está perdendo muita coisa boa. Vai lá e assina. Aqui embaixo tem um link. Eu estou te esperando. É um valor simbólico. Mas no momento que você assina, você vem para um grupo de WhatsApp meu. E aí sim, nós vamos começar a desenvolver a sua jornada de guerra, tá bom? Mas não é guerra na sua vida, não. A sua vida vai ser uma vida de paz, uma vida de bênção, uma vida de milagre. Tem muita gente que tem medo de entrar no Ministério de Libertação achando que o demônio vai destruir ela. De jeito nenhum. Você é blindado pelo sangue de Jesus. A guerra vai ser para o inferno. Você vai mandar fogo no inferno. E o inferno vai recuar da sua vida e da vida daquelas pessoas que precisam de você como libertador. Deus te abençoe. Te espero. Até o próximo vídeo.